Cadê o povo da madrugada? Vamos bater um papinho hoje sobre um tema interessante, que é muito hoje, comentado. Primeiramente, boa noite para todos que estão aí ao vivo, que está assistindo a essa live. Vai ser curta, creio eu. Mas boa noite e a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estiverem assistindo. Oi? Voltei. Cadê o povo? Se manifesta aí, povo. Bora bater um papinho. Esse tema interessante. Esse desigrejado é bíblico ou não é bíblico? Sei que alguns pastores já estão coçando a cabeça, já faz alguns anos, porque estão perdendo membro. Alguns pastores meio que estão entrando em desespero, porque a membresia está diminuindo. E algumas coisas que têm acontecido têm ajudado, tem contribuído, na verdade, para isso acontecer, para esse aumento exponencial assim, cada vez mais crescendo o número de pessoas que não vão mais para as igrejas, entre aspas falando, porque há alguns anos, na verdade, que o templo ele foi chamado de igreja, não um lugar de se reunir. Aí pegou a moda popular, igreja, e na verdade é um templo. Igreja mesmo
não é quatro paredes, né? Já começa o pensamento errado daí. E aí, Carlos, como é que tá, meu irmão? E aí, o que é que vocês acham? Desigrejado é bíblico ou não é bíblico? Tantos quanto estão ouvindo, assistindo aí, se manifestem. Qual é a opinião de vocês, primeiramente? O Carlos se manifestou aí, Carlos deu a sua opinião. Igreja é um lugar onde eu não queria, mas sei que está errado. É preciso consertar isso. E preciso consertar isso. Tem dúvida, Carlos, sobre isso? Carlos e tantos outros. Carlos já deu a opinião dele, não é bíblico. Bem, bora entrar no assunto. Quem quiser ir comentando aí. O versículo em qual se comenta muito a respeito, né, dos desigrejados. Primeiramente, o que é desigrejado? Eu, na verdade, não sei o que é desigrejado. Eu tenho, assim, uma ideia do que eu percebo que alguns falam sobre o que é desigrejado, por meio de alguns comentários que a gente vê em grupos de Facebook, às vezes algum comentário no WhatsApp, grupo de WhatsApp, e surgiu essa ideia de, né, esse intitulado, né, nome a essas pessoas que não congregam mais em templos físicos, né, igreja quadrangular. Vou citar só as que a gente conhece, popular: quadrangular, assembleias, batistas, pentecostal e neopentecostal de um modo geral. E também até, né, algumas reformadas e outras avivadas, outras mais conservadoras. Igreja é onde eu não queria ir mais, só que preciso consertar isso, corrigindo. Igreja é onde eu não queria ir. Sim, entendo, Carlos. Eu acredito. É Carlos Batera, né? Não, deixa eu ver, Carlos Santos. Eu entendo, Carlos. Muitas vezes as pessoas estão deixando de ir para a igreja. Mais para frente a gente vai entrar nesse assunto. Muitas vezes as pessoas estão deixando de ir para a igreja, né, um templo físico, né, uma congregação física, porque por conta de muitos escândalos, primeiramente, né, por meio de muita manipulação, por meio do homem estar mandando na igreja e não Jesus, né, Deus, embora a pregação dele sempre é que Deus é que manda aqui nesse lugar, mas a maioria não manda não. Quem manda mesmo é o pastor, quem manda mesmo, e agora está cheio de apóstolo também, né? Quem manda mesmo é os apóstolos, pastores, é a irmã Francisca, o irmão João, que tem, né, mais influência na igreja, que tem um doutorado, que tem isso, que tem aquilo, enfim. Hoje quem manda na maioria das igrejas são os homens, infelizmente. E para Deus mandar na igreja, né,
como mandou na igreja primitiva, eu vou falar até uma coisa assim meio que grossa e meio que assustadora, mas para Deus mandar na igreja hoje, na igreja de hoje, falar igreja no contexto de corpo, Ele teria que ou colocar aquele camarada numa prova bem dura para ver se, até mesmo uma prova de doença, para ver se esse camarada, se essa mulher se convertia, ou então matar. Seria o único jeito, se ela não se arrependesse, pegar logo e passar a foice, e aí ela seguir o destino dela, se arrependesse, né? Enfim, alcançar a graça do Senhor. Mas como a gente está no período da graça, mas só que a paciência de Deus, eu acredito que já está até a tampa, por causa de muita sujeira. Mas enfim, eu acredito, Carlos, que, né, a maioria que está fora, né, dos templos religiosos hoje é por causa justamente de escândalos. Pessoas que mandam na igreja, hoje o homem manda na igreja. Hoje, se você falar alguma coisa que a igreja está praticando, ou que tem alguns irmãos lá errado, e aí a igreja está aceitando, se você falar alguma coisa, primeiro você vai ser o contendedor da igreja, né? Vão lhe taxar como rebelde, como contendedor que está se levantando contra os intocáveis da igreja, né? Os profetas de Deus, não toque no ungido de Deus. E aí começa aquela perseguição, né? Como foi com a perseguição dos verdadeiros profetas, verdadeiros homens de Deus que pregava contra o pecado na igreja, né? Na igreja corpo. Profetas, homens, mulheres de Deus que falavam, né, a verdade, mas foram perseguidos e mortos, né, por pessoas até dentro mesmo da igreja, pessoas que defendiam, entre aspas, a questão religiosa de antigamente, né, e aí taxava a pessoa como um contendedor que queria causar rebelião na igreja, revolta e assim. E hoje, nos dias de hoje, acontece muito. Com a internet, porque esses escândalos existem hoje, só hoje não. Antigamente a coisa eu acredito que era muito pior. E assim, só não era publicamente exposto porque não tinha divulgação, não tinha internet como hoje, livre, aonde você vai tem um Wi-Fi, você tem, né, informação em todo lugar. Então hoje é difícil as coisas escaparem, e se a cidade for pequena, pior ainda, porque todo mundo conhece todo mundo, né? Se eu for um cara torto, se aquela mulher for uma mulher torta, todo mundo na cidade, praticamente todo mundo vai saber que aquele cristão fala mentiras, que ele não se porta como cristão, seja no trabalho, seja na escola. Todo mundo sabe, entendeu? Hoje não tem como você maquiar a sua vida cristã, embora muitos hoje ainda tentam maquiar, mas uma hora ou outra a sua podridão, a sua máscara cai, a sua podridão vem à tona. E quando vem à tona, vem de uma forma pior, que a pessoa já está ali, né, com o coração cauterizado, não se arrepende, está relaxado já no pecado. E lembrando que pecado não é esse ou aquele, pecado é no contexto de você ser rebelde contra a vontade de Deus. Então vamos botar o pecado nesse sentido. Então hoje, com a internet, se expandiu, né, essa coisa de pecado, de vida dissoluta que muitos vivem no pecado. Então não tem para onde correr hoje. Hoje cantores, pregadores, missionários, pastores, hoje muitas pessoas hoje são pegas em práticas, né, corruptas na fé, práticas
que desagradam até mesmo a pessoa ímpia, né, que tem uma visão, ainda muitos têm uma visão de crente, é aquele camarada que é diferente, né, se pode confiar. Mas infelizmente, por conta de uns poucos, essa fama, né, de crente diferente, meio que hoje você não mais consegue diferenciar quem é um crente, né, e quem não é, porque as pessoas meio que estão iguais, né? Os crentes hoje no mundo não estão mais guardando a sua fé, estão se misturando com o mundo, fazendo todo e até mesmo todo possível para se tentar modernizar, se adequar às coisas do mundo, sendo que a palavra fala que a gente não deve se conformar com esse século, mas renovar nosso entendimento, né? Renovar a nossa mente, porque quando você se conforma, né, adequa as coisas mundanas na sua vida, né? Hoje tudo é normal, tudo é natural. Hoje é normal cristão se encher de tatuagem, é normal cristão hoje estar na porta do bar bebendo, é normal o cristão hoje estar adulterando, é normal o cristão hoje começou a namorar hoje mesmo já está fornicando, é normal hoje isso tudo. Antigamente essas coisas todas ficavam escondidas, né? As pessoas tinham vergonha, essa atitude ou esse deslize, né, que ele praticava ou praticou, vem à tona. Hoje não, as pessoas meio que estão, né, achando tudo normal, porque Deus é amor, Deus perdoa tudo, sabe? Deus é bonzinho, Deus é amor e Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas só que eles esquecem que Deus é justiça também, e o que o homem planta, o homem colhe, sabe? Todo pecado tem a sua consequência, e assim, de uma hora ou outra você vai, mesmo se arrepender ou não se arrepender, uma hora ou outra você vai colher aquilo que você está plantando. Então, desigrejado começou, né, a crescer nesses últimos anos aí, nesses anos atrás e agora, por conta de tudo isso, né? Muita falcatrua na igreja, muita coisa, aquela coisa do homem mandando na igreja, humilhando os membros, sabe? Excluindo. Se você não aceitar aquela visão que ele tem, até muitas vezes fora da Bíblia, né, heresia pura, se você não aceitar, se você não se adequar àquela nova doutrina que aquela igreja está tendo, então você pode cascar fora. Uma hora ou outra eles vão te expulsar da igreja, se você bater de frente com o sistema. Na verdade é um sistema. Aí surgiu os desigrejados por meio desse sistema religioso que é fariseu. Esse sistema religioso podre é fariseu, infelizmente, mas não tem como mudar isso mais. E a vida que segue, não dá mais para bater contra o sistema. Não há esperança disso tudo mudar? Sim, há esperança quando Cristo voltar. É a única esperança que a gente tem. E é Ele que vai dar um fim nisso tudo, um basta nisso tudo. Entendeu? Então, assim, e o que fazer então, né, essas pessoas que saíram da igreja? Aí a gente vai chegar lá. Primeiro que desigrejado não existe. Não existe desigrejado e também não é bíblico, né, a pessoa ficar fora, entre aspas, falando da igreja. Mas que igreja é essa? A igreja que eu falo não é a placa, a denominação. Desigrejado eu falo que não existe porque a pessoa não é igreja. Eu não sou igreja. Eu apenas sou um membro do corpo. Eu sou um templo. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito. Olha só, templo do Espírito, não é igreja. Como eu
reforcei bem no início que templo é uma coisa, igreja é outra. Embora o costume, né, a cultura no mundo hoje é chamar um local físico, 4 paredes, de igreja, mas não é igreja, é templo, sinagoga, templo. Igreja, como o Carlos falou, é um grupo de pessoas, aí sim é uma igreja. E independente de quantos grupos tem no mundo, cada grupo é uma igreja e cada igreja tem a sua participação no corpo, mas o corpo é um só e Cristo é o cabeça do corpo. Existem várias igrejas, sabe? Então, assim, quando os apóstolos começam a espalhar o evangelho, né, começa a espalhar, a pregar o evangelho, indo de aldeia em aldeia, circunvizinhança, cidades pequenas, cidades grandes, ali eles iam pregando nos lugares, as pessoas iam se convertendo e nisso ia se criando igrejas. Mas não era templos, né? Templo, 4 paredes, porque até então os cristãos eram perseguidos naquela época. Então não havia, né, fora os templos já dos judeus, né, não havia igreja cristã. Havia sim reuniões das igrejas espalhadas, né, pela Ásia. Então igreja é isso, é um agrupamento. Aí hoje as pessoas surgiram com essa coisa de desigrejado. Não existe desigrejado, é antibíblico. A única maneira que a gente pode nomear essas pessoas seria descongregados. Só que entra uma coisa muito complicada aí nessa questão de descongregamento, porque quando você abandona, né, o congregar, tipo assim, se eu me achando igreja, né? Não, agora eu sou igreja, a igreja sou eu. Então a igreja não é 4 paredes, tal, eu vou ficar na minha casa, sozinho, com minha família, e nisso aqui a gente vai ser a igreja. Não é bem assim. Se você descongregar, ficar sem congregar em um grupo, uma igreja, aos poucos você vai começar a morrer espiritualmente. Porque assim, eu vou citar, por exemplo, a brasa, por exemplo. Quando você está fazendo um churrasco, você pode observar bem que vai ter ali, né, o fogo panhando entre as brasas, uma brasa junto com a outra, ela se aquece, né, se torna cada vez mais viva, pegando fogo, e as que estão bem nas laterais, né, que estão bem assim afastadas das outras brasas, elas vão se apagando. As brasas que estão no meio, elas são as mais quentes, porque já está em cima de outras brasas. Então uma brasa sobre outra brasa, aumenta o calor, vai pegando fogo uma na outra, e assim dura muito tempo. Só que as que estão ao redor vão se apagando. Assim é todo aquele que está descongregado, né? Não é desigrejado, descongregado. Essas pessoas, com o tempo, ela vai relaxando. Com o tempo, ela vai perdendo a força de orar, a força de louvar, a força de ler a palavra, a força de amar o seu próximo. Vai perdendo a sua convicção em Cristo, vai perdendo a sua identidade de cristão, porque assim, quem olha para você e fala assim, ele congrega onde? A pessoa fala, nunca vi em lugar nenhum. Então assim, então ele meio que é um autodidata cristão, querendo sobreviver sozinho. Não tem como a pessoa sobreviver sozinho, um cristão sobreviver sozinho. Por isso que eu até separei um versículo aqui, né, que é muito, muito conhecido dos cristãos, e
até os desigrejados, eu não gosto muito dessa palavra chamar desigrejado, mas eles batem nesse versículo porque é um só versículo. Mas para quem é inteligente, um só versículo da Bíblia é o suficiente para você entender, se corrigir, aceitar que está errado e sair do seu erro. Eu não preciso ter uma página inteira falando daquele meu erro ou falando daquela atitude que eu estou tomando para eu me corrigir e falar assim, não, eu estou errado. Poxa, eu precisei ler um capítulo todo falando de um erro só para eu me arrepender. Então, algo errado está aí nesse meu entendimento em Cristo. Porque quando Cristo pregava para as pessoas, quando os apóstolos pregavam para as pessoas, muitas vezes era só um fato que acontecia. Quando, por exemplo, Paulo e Silas estavam na prisão, quando eles foram libertos, né, que as algemas caíram deles, o carcereiro ele veio correndo. Eles sabiam que era Paulo, eles ouviam Paulo pregando. E por que não se arrependeram antes? Você está me entendendo? Então muitas vezes o muito falar e não mostrar o poder e não sentir o poder, não sentir o impacto de uma palavra só, de uma frase só, muitas vezes esse muito falar não é suficiente ou não provoca um impacto na pessoa. Porque quando o carcereiro, por exemplo, ele chegou, ele pensou que os presos tinham fugido e aí queria tirar sua própria vida. Olha que situação. Aí o apóstolo vai e grita, não faça-te mal a ti mesmo. Estamos todos aqui, estamos bem. Aí ele viu o tamanho do poder de Deus sobre a vida deles, né, dos cristãos naquele lugar, e falou assim, meu Senhor, o que eu farei agora? E a única palavra e olha que eles estavam pregando na prisão, com certeza, estavam pregando, não sei quantos dias eles levaram na prisão, mas eles estavam pregando na prisão. E porque o carcereiro não se arrependeu e precisou aquela coisa sobrenatural acontecer para ele se apavorar, ficar cheio de pavor, medo, e ao mesmo tempo tremendo as suas carnes, suas entranhas, e uma palavra só que o apóstolo fala, né, provoca uma transformação na vida do carcereiro. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Simples, direto. Então, tem pessoas que ficam caçando um motivo, ou caçando um pedestalzinho, caçando uma frase, ou para sustentar, né? No caso, suas ideias, sustentar seus argumentos. Então, quando você lê assim, por exemplo, está escrito em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então assim, mas esse versículo não é suficiente. Poxa, então quer dizer que a palavra de Deus não é suficiente, um versículo só não é suficiente para transformar a tua mente, para fazer você mudar, sair daquele caminho, sair daquelas suas ideias erradas que você tem, os seus conceitos errados sobre a sua vida cristã que você está levando. Então algo errado tem na sua vida, algo errado tem na vida de fulano, na vida de cicrano. Porque assim, a palavra ela é viva e eficaz, ela não volta vazia. Jesus falou, ai daquele que tira uma vírgula da lei, ai daqueles que tiram uma vírgula da palavra, ai daqueles que ficam pegando as palavras do livro e fazendo
Paz, Adinoilton, doutor. Ai daqueles que ficam pegando a Bíblia e tirando coisas que não é para tirar. Na verdade, Deus não deu essa autoridade a ninguém para tirar coisa nenhuma da Bíblia, para determinar coisa nenhuma que já se extinguiu, que a Bíblia não diz que extinguiu. Então, assim, as pessoas estão perdendo a noção a noção da gravidade das coisas diante de Deus. Acho que nenhuma geração teve tanta ousadia como essa dos dias de hoje, de querer invalidar umas coisas e validar outras para sustentar seus argumentos. Por isso, eu creio nessa palavra, eu creio em cada versículo que é escrito, eu creio em cada pedacinho de palavra que tem na Bíblia. Por mais que alguns falem assim, mas está isolado ali, só tem esse versículo aí, está isolado, cadê o resto? Nosso culto, ele é inteligente, entendeu? A nossa mente tem que se renovar na palavra. Nosso entendimento tem que se renovar em Cristo. O que é se renovar em Cristo? Pode o meu entendimento se renovar em Cristo se eu estiver cheio do Espírito Santo. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu vou ficar cada vez mais procurando argumentos, procurando desculpas para não obedecer a palavra. Entendeu? Teologia é bom, precisa ser estudada, precisa, mas tem muitas teologias corrompendo as pessoas, porque o Evangelho é muito simples de se entender, é muito simples, não precisa nada de se ser revelado no Evangelho, porque ele é muito simples e é direto. Só que as pessoas procuram meio que dar uma diferenciada no seu palavreado, vamos se dizer assim, para dizer que ele está em um nível, em um grau, em uma santidade, sabe, está em um patamar mais alto que os membros, que ele entendeu aquele versículo de uma sobrenaturalidade que o membro não conseguiria entender. Beleza, Simone? Que o membro não conseguiria entender, só mesmo um apóstolo, só mesmo o pastor que é ungido. Não, o Espírito Santo é de todos, é para todos. Todo aquele que está limpo, lógico, todo aquele que crê, todo aquele que busca, aquele que busca encontra, e aquele que deseja, aquele que almeja a presença do Senhor, aquele que se prostra diante de Deus, ele encontra a sabedoria do alto. Muitas vezes tem irmãozinhos aí que não tem teologia nenhuma, entende a Bíblia claramente, perfeitamente, cada versículo muitas vezes complicado de se entender, e ele entende. Por quê? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo quem faz nos lembrar das coisas. Desigrejados são árvores sem raiz, exatamente. Mas é como eu estou falando, pastor Daniel, desigrejados não existe. Na verdade é antibíblico, não existe nem essa palavra desigrejado, porque quando se fala de desigrejado, está dizendo que a pessoa é igreja, e a igreja está fora da igreja, não tem como. Eu sempre intitulo essas pessoas como descongregados. Descongregados, sim, porque ela não está congregando com o resto da igreja. Aí ele está sozinho, aí está descongregado. E a igreja, como eu falei, pastor Daniel, você está aí acompanhando, mas a igreja não é uma pessoa, não tem como uma pessoa ser uma igreja, porque a igreja é coletivo, é unidade. Então a igreja é um grupo de pessoas, independente de ser uma, duas, três grupos, 100 grupos. Então, se são 100 grupos, serão 100 igrejas. Só que aí, como falei no início, o dito popular, as pessoas colocaram a igreja, né? A cultura brasileira e mundial colocou a igreja, 4 paredes, como igreja. Na verdade, são templos. Igreja não é 4 paredes. Então, assim, mas isso não significa que você vai ficar sem congregar. Tenho que manifestar o reino que está dentro de mim e ser diferente do sistema do mundo. Exatamente. Renovar o entendimento.
E não vos conformeis com esse século, mas renovai o vosso entendimento. Pois então, a palavra é: desigrejado é bíblico? Não é bíblico. Descongregado também é bíblico? Tem como a pessoa ficar descongregada? Não tem como. Como eu citei o exemplo da brasa, a brasa, se ficar fora das outras brasas, ela apaga, ela vira cinzas. E a brasa, quanto mais está perto uma da outra, mais ela vai se aquecer, mais ela vai estar em chamas, vermelha. Então, quanto mais você se aproxima dos irmãos, quanto mais você testemunha, quanto mais você salmodia, quanto mais você procura ter uma comunhão cristã, mais você vai estar pegando fogo no Espírito, mais você vai estar avivado. Aí entra a grande questão que eu estava conversando no início. Mas as pessoas estão se decepcionando com templos, né, com o sistema religioso hoje. Infelizmente, a única forma que eu enxergo, que eu vejo de você, e principalmente porque tem igrejas hoje de convenções, né, como batistas, assembleias, quadrangulares, né, que tem suas convenções, suas séries e tem as suas congregações menores, mas também tem muitas igrejas independentes. Quem são essas igrejas independentes? Essas igrejas independentes surgem muitas vezes por causa de pessoas que congregavam em outra igreja e não concordavam com a forma do pastor pregar, né, as doutrinas que o pastor pregava, e muitas vezes achou até que o pastor, né, estava falando heresia, estava pregando heresia, e não dava certo ficar mais naquela igreja, que aquela igreja já estava toda herética, ou que aquela igreja já estava muito solta, e enfim, são várias argumentos, né, que muitas dessas pessoas que se rebelam, né, ou saem de uma igreja e abrem a sua própria igreja, acontece com elas, né? E assim surgem as igrejas independentes, porque não concordava lá. Tipo assim, por exemplo, eu estou congregando em um lugar e aí eu não concordo muito não concordo com a visão do pastor, não concordo com a maneira que é pregada a palavra naquele lugar, e aí eu tento mudar aquele lugar, falo do meu entendimento bíblico. Eu entendo assim, pastor, tal, eu acho que o que o senhor está pregando aí, essa forma é errada. E aí o pastor começa aquela rivalidade, né? O irmão batendo no pastor e o pastor batendo no irmão. Muitas vezes até vai para culto, né? Muitas vezes vai até diretamente no culto, fica aquele negócio feio, chato, um pastor dando direta no irmão, o irmão dando direta no pastor. E aí chega uma situação que a mulher vai e sai da igreja e arrasta muitas vezes alguns membros com ele, e aí abre a sua própria igreja, e aí se tornam igrejas independentes. E aí o grande problema de igreja independente é que ninguém pode mudar aquela igreja independente. Eis é o problema. Se o pastor ele entrar em uma teologia lá, sei lá, de São Paulo, de Santa Catarina, uma teologia herética, não vai ter membro que mude isso, que tire isso da cabeça do pastor. Se ele não se atentar para isso, se ele não sair disso, entendeu? E você pode bater na tecla, falar, mostrar a verdade, mas se ele crê daquela forma, não tem como você mudar. Igreja independente é problemática por causa disso. E aí ele até lhe expulsa, né? Ela até lhe expulsa da igreja, porque você está causando atrito na igreja independente. Quando a igreja de convenção é mais um pouquinho diferente, se os membros não tiverem manipulados. Porque se tiver alguma coisa errada numa igreja de convenção, você mostra na palavra, primeiro,
ver o estatuto da igreja, o que é as doutrinas da igreja, se aquela igreja tem estatutos, tem doutrinas a ser cumpridas, a ser pautadas ali. Você vê direitinho aonde a igreja está fugindo daquela doutrina, e aí você mostra. E isso é igreja de convenção. E aí os irmãos, em diretoria, em cultos de membro, diretoria, você vai e expõe a sua opinião. E isso em igrejas que os irmãos têm a democracia de agir assim. Tem igrejas que não é democrática, apenas tem o nome de democrática, mas não é democrática, é uma igreja manipuladora. Se você falar demais, eles lhe passam a faca e lhe expulsam da igreja. Mas a maioria das igrejas de convenção é tudo votado em ata, é tudo votado por aclamação dos membros, os membros que decidem o que vai ser ali, se vai realmente acatar aquilo que o irmão está falando ou não, e nisso vai ser julgado. Enfim, hoje, para uma pessoa que, por exemplo, está chateado com igreja, falo templos, sistema religioso, a única maneira que você tem de primeiro um pouco se livrar, se reter um pouco desses problemas, é em congregando em uma igreja de conversão, que os membros têm autonomia, que é democrática. Agora, uma igreja, se você for congregar uma igreja, seja ela de convenção, seja ela independente, que não tem democracia, aí você está frito. Ou você fica caladinho, ou você uma hora ou outra vai ser expulso. Então, a outra forma também é se você quiser ficar, para essas pessoas que estão descongregadas, não é desigrejadas, é descongregada, não está afim mais de ficar nessa situação que não é bíblico, a única forma dela permanecer a vida toda em uma igreja dessa é você assistir o culto, sentar no banco, assistir o culto, adorar a Deus, abraçar os irmãos, se tiver de abraçar. Terminou o culto, você vai para sua casa. No momento em que a vida toda que você tiver dessa forma na igreja, a igreja é perfeita para você. Existe igreja perfeita? Não existe. Todas têm problemas, e umas piores que as outras. Mas tem como contornar isso? Tem como você se livrar desses problemas? Tem. Muitas vezes é doloroso. Muitas vezes você vai ter que se abdicar de alguma coisa, ou você vai ter que se deixar manipular, vai fingir que está aceitando tudo. Você vai ser aquela pessoa conivente, com os erros da igreja. Não que você vai ser um conivente daquele que gosta da coisa horrenda que está acontecendo, ou sei lá, alguma coisa que está sendo pregada, aceitada na igreja, que não é bíblico. Ou você vai ser conivente, fingir que nada está acontecendo, ou você então vai ficar só no banco, sentado, e você vai assistir o culto, adorar a Deus, abraçar os irmãos, beijar quem tiver que beijar no ósculo santo e ir para casa. Entendeu? A igreja vai ser perfeita dessa maneira para você. Você nunca vai ver problema na igreja, você nunca vai ver defeito na igreja dessa forma. Agora, a partir do momento que você passar a participar das coisas da igreja, isso eu falo de experiência própria, de mais de 19 anos de crente. A única forma de você congregar em uma igreja e não ter esses problemas é você sentar no banco, entendeu? Sentar no banco, porque a partir do momento que você chegar numa igreja e começar a bater de frente com o sistema da igreja, e todas têm um sistema, independente de se ela é independente se ela é uma igreja independente, se ela é igreja um templo, independente se ele é um templo
de convenção, todas elas têm problemas, todas elas têm um sistema. E a maioria das pessoas estão decepcionadas com a igreja por causa justamente justamente por causa desse atrito, né, entre sistema e Bíblia, entre as coisas da Bíblia e as coisas que o pastor gosta, sei lá, enfim. Se você mesmo for colocar a Bíblia, sabe levar a Bíblia ao pé da letra, né? Desde a pessoa do louvor, desde a pessoa que prega, desde a pessoa que dança, desde a pessoa, o diácono, e você vê alguma coisa que não está casando com a Bíblia, e você for falar, ei, meu amigo, isso aí vai dar uma confusão das grandes. Eu quero ser formado em Cristo e ser submisso à minha liderança. Exato. É justamente isso que eu estou falando de noite. Você tem que ser submisso, lógico. Submisso em um lugar que realmente é democrático, entendeu? Depende muito dessa submissão que muitas vezes as pessoas falam. Tem vezes que as pessoas mal interpretam esse negócio de submissão à sua liderança, ser submisso à sua liderança. A sua submissão tem que ser para a sua liderança se ela estiver casada com a Bíblia. Se for uma submissão em que você está vendo que as coisas não estão biblicamente corretas, que está tendo heresias, que o que está sendo pregado lá, sabe, principalmente teologia da prosperidade. Hoje em muitas igrejas tem teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade surgiu como? A gente sabe muito bem como surgiu. Até o próprio Benihim já se arrependeu disso, né? Mas depois que ficou muito rico, se arrependeu disso e fala abertamente hoje que Deus não está nesse negócio, o Espírito Santo não está nesse negócio de teologia da prosperidade. Uma coisa é você pregar prosperidade, a prosperidade é bíblica. A teologia da prosperidade que é maligna, ela é avarenta, sabe? Ela é gananciosa. Então, assim, a submissão, ela tem aspectos, mas ela tem que estar, essa submissão tem que estar na palavra de Deus. Não adianta você ser submisso à sua liderança e a sua liderança não tiver alinhada com a palavra de Deus, que no caso, não estou aqui falando que é o teu caso, estou falando apenas fazendo apenas uma reflexão. Mas está corretíssimo, você tem que ser submisso mesmo. Então, descongregado, desigrejado, não é bíblico, né? As pessoas que hoje, aqui na cidade onde a gente mora, tem pessoas que seguem essa linha de pensamentos, seguem essa linha de achismo, de falar assim, não quero participar hoje de sistema religioso, e na verdade cria um outro sistema religioso. Por mais que ela fale assim, mas eu não congrego em igreja assim, igreja assado, eu fico aqui mais reunido aqui em casa, mas está já criando ali um outro sistemazinho, entendeu? Então não tem para onde correr. Na verdade, não existe perfeição na igreja. O que existe na igreja é o amor, só o amor. Porque é o amor que faz a gente tolerar um ao outro. É difícil, sabe? São cabeças diferentes, pensamentos diferentes. As pessoas não são pagas, né, para estar na igreja. Elas estão ali porque querem, e por esse motivo de estar ali porque querem, para servir em uma coisa voluntária, muitas vezes tem muitos irmãos que servem de mau grado, e é aí que começa a problemática toda, porque assim servem de mau grado. E é como no trabalho também. No trabalho tem pessoas que mesmo ganhando salário, são aqueles maus funcionários, sabe? E aquele mau trabalho que ele faz acaba até lhe prejudicando também, ou acaba muitas vezes influenciando. Então um péssimo funcionário acaba colocando até outras pessoas também em um mau trabalhismo, entendeu? Então esse servir, o problema muitas vezes acontece por causa do servir de mau grado.
E aí vocês têm mais alguma coisa que vocês pensam sobre essa coisa de desigrejado, descongregados? Qual o motivo por que isso acontece? Embora eu falei aqui um monte de coisa por que acontece. E principalmente hoje porque está essa guerra política no Brasil, de direita, coisa de esquerda, centrão, e aí mistura política com religião e aí viram aquele escarcéu. Não que a gente não deva ficar, né, fora da política, a gente tem que ficar observando e fazer a nossa parte. Só que às vezes as pessoas deixam isso ultrapassar os limites e acaba confundindo as coisas. A igreja sempre será igreja, sabe? A igreja sempre será autônoma, vamos se dizer assim. A política não manda na igreja. A igreja que tem que mandar. A igreja que tem que mostrar os valores cristãos dela. A igreja tem que mostrar o seu caráter cristão dela. E não deixar que o mundo venha colocar o que eles querem padronizar que a igreja seja. Na China está sendo assim, as igrejas lá que permanecem abertas são as padronizadas do governo. E em muitos outros países que perseguem o cristianismo, as únicas igrejas que ficam abertas, de portas abertas, pregam o que eles querem que eles pregam, por isso estão abertas. Mas aquelas igrejas que se reúnem como na antiguidade, como a igreja primitiva, essas são perseguidas porque elas pregam a verdade e elas não podem ficar assim, dar a cara a tapa, porque se eles pegarem, eles matam, prendem, torturam, sabe? E é isso que a política, o sistema do mundo faz. Por isso, hoje, com a situação, né, atual do mundo, o comunismo querendo implementar as suas ideias dentro das igrejas, dentro das escolas, dentro da sua família. Hoje, com essa situação que já é tudo proveniente do anticristo, que está já aí próximo a se mostrar as caras, não sei se daqui a 10 anos, 15 anos, não sei. Enfim, eu não estou assim preocupado com isso. Ansioso eu estou pela volta de Cristo, mas preocupado com isso não. Então isso já é uma padronização, né? Essa ideologia no mundo, no sistema do mundo, já é uma padronização do anticristo, o comunismo. Então tudo vai ser controlado, né? Já é um teste, a gente já está passando por testes de controlação mental, controlação de massa, controlação até no seu andar, no que você deve comer, aonde você pode ir até certas horas da noite. Então assim, mas é o vírus tal. É o vírus, né? Vamos assim botar isso em temática. É o vírus, realmente. Só que assim, o vírus, você tem que ter os seus cuidados contra o vírus. Mas as pessoas meio que estão aterraçadora fazendo aquele alarde, sabe? Como se a gente estivesse vivendo em uma guerra biológica. Se a gente estivesse vivendo em uma guerra biológica, tudo bem, aí sim. Guerra biológica não daria nem para a gente beber água da torneira, por exemplo, sabe? Porque as fontes, os rios estariam contaminados com vírus. Aí não daria para beber nem a água da torneira, não daria para fazer comida com a água da torneira. Guerra biológica é assim. Mas a gente não está vivendo em uma guerra biológica. Apenas a gente está vivendo uma pandemia, um vírus que se espalhou de forma intencional, né? De forma intencional, porque nada que é feito no mundo é por acaso, tudo tem uma intenção. Temos que cuidar das nossas vidas e seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Corretamente.
Temos que cuidar das nossas vidas. Justamente isso que eu estou falando. As pessoas têm que cuidar da sua vida, mas sem querer prejudicar a das outras, entendeu? O vírus, ele mata. Muitas pessoas estão morrendo. Mas muitas pessoas que não tomaram seus devidos cuidados, sabe? As pessoas que pegam um vírus, por exemplo, muitas vezes são pessoas que estão, sabe, bem despreocupadas, assim, indo em festas, tá uma massa de pessoas ali, tá ali, bem próximo, conversando com a pessoa, e a pessoa salivando em cima de você, pessoas sem máscara, né, no caso. Então, tem pessoas que conversam muito, salivando, soltando saliva pela boca. Então, se você se aproximar de uma pessoa dessa, ou até você mesmo está contaminado, chegar uma pessoa próximo de uma pessoa dessa, você contamina ela. Aí até quando a gente vai viver esse período de pandemia? Até quando? Não sei se ela vai acabar. Porque a pandemia hoje, ela virou um meio de manobra para muitas coisas. Ela virou um meio de controle para muitas coisas. Eles fizeram um teste. Esse teste eles já fizeram há muitos anos atrás, né? E assim, o mundo passou por isso. E agora tornam a fazer o teste novamente. Quem são eles? É simples de se saber, mas esse teste eles lançaram, pegou, deu certo. Daqui para frente só coisas piores virão. Já viram a agenda de 21 até 2030? Se vocês já viram a agenda, tem uma lidinha na agenda 21 que vocês vão entender o que vai acontecer, o que eles estão querendo fazer daqui a 2010, até 2010. Então muita coisa, muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer. Não sei se eu vou estar vivo, se você vai estar vivo, mas uma coisa eu creio em uma coisa: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Independente do que aconteça, independente de surgir vírus mortal, Deus está no controle de tudo. E aí, o que você tem que guardar é a tua fé. Você não pode se apavorar, e principalmente você não pode descongregar, embora muitas igrejas estão fechando. Eles estão caçando um meiozinho de fechar as igrejas. Por quê? As igrejas fechadas é justamente o que a gente está conversando agora. Vai aumentar o número de descongregados, não é desigrejados, descongregados. E a pandemia já vem se rolando há exatamente um ano, né? Começou, se não me engano, em fevereiro, se espalhou, acho que em janeiro, fevereiro já estava tomando conta de muitos países. Então, de lá para cá, as igrejas ficaram fechadas. Vieram abrir agora, nos meados de, acho que de outubro, novembro, dezembro, que vieram, né, a flexibilizar o culto. Mas a intenção é clara, porque tudo está aberto, assim, tudo entre aspas, algumas coisas que eles falam que é principais, né, que mercados, farmácias, beleza. Só que assim, se está padronizado a forma de higiene, as pessoas afastadas na igreja, o culto ele diminui um pouco a carga de culto, por que motivo as igrejas vão ficar fechadas e os supermercados superlotados? Não tem explicação para isso. Então, ou seja, fecha as igrejas, mas abre os mercados, fazendo aquela tumultuação, as pessoas fazendo aquele pavor todo, amontoando um em cima do outro, pegando produto, pegando feijão, arroz, como se o mundo fosse acabar amanhã e não havesse mais comida para as pessoas comerem. Então hoje a comida tá valendo mais que a vida, entendeu? Então assim, as pessoas estão perdendo o amor, as pessoas estão perdendo
aquela coisa de hospitalidade. Na pandemia a gente viu muitas pessoas que se revelaram, né? Pessoas que mostraram mesmo as suas caras de quem realmente ela é. Nunca deu uma ajuda a ninguém nessa pandemia, a gente enfrentando isso tudo. Acho que nunca ofertou na vida de ninguém. Embora assim, como a gente até de noite falou, cada um cuida da sua vida. Mas assim, a gente não pode deixar de ser, a gente não pode ser hipócrita, sabe? A gente vê as coisas acontecendo, a gente vê as coisas ao nosso redor. E infelizmente, as pessoas muitas delas revelaram quem elas são. Egoístas, sabe? A farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, conseguiram fechar as igrejas, mas as igrejas podem fechar as portas, mas você não pode deixar se descongregar, entendeu? Você se reúne com sua família, se reúne com 2 amigos, que você sabe que é pessoas de oração. Ore afastado um do outro, sabe? Use as máscaras, né? Você não sabe se a pessoa está infectada ou não. Use a máscara, mas creia no poder da oração. Creia no poder da oração, porque assim, ninguém vai ficar. É como os antigos falam, a minha avó fala, e os antigos falam: ninguém vai ficar para semente, meu filho. Uma hora ou outra você vai morrer. Lógico, ninguém quer morrer. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu estou vivo hoje, mas não sei se amanhã eu vou estar vivo. A minha mulher está viva hoje, mas não sabe se amanhã vai estar viva. Meus irmãos, meus pais, ninguém sabe o dia de amanhã. Mas só que as pessoas estão temendo aquilo que já foi vencida, que é a morte. A morte ela já foi vencida, já foi tragada, sabe? Mas as pessoas não estão temendo ou não estão se agarrando, muitas delas não estão temendo se agarrando àquele que tem poder sobre a morte. É esse o grande segredo dessa pandemia. Se apegue e se agarre àquele que tem poder sobre a morte, aquele que tem a vida para lhe dar, aquele que tem a cura para lhe dar, sabe? Então, não descongregue. Embora as igrejas estão fechando, não descongregue, não vire um descongregado. Não deixe de, se a igreja abriu, não deixe de ir para a igreja, porque esse movimento do desigrejamento, né, do descongregamento está aumentando no nosso Brasil e no mundo. Mas não fique de fora, não fique sem se reunir. Independente de se você vai para uma igreja física, uma igreja culturalmente falando, né, popularmente falando, a igreja de 4 paredes, ou se você vai se reunir com alguns irmãos. Mas não deixe de se reunir, não deixe de adorar o Senhor junto com outras pessoas, porque Jesus falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. É 2 ou 3, a igreja começa com 2, 3. A igreja não começa com um sozinho. Entendeu? A igreja não começa com um sozinho, a igreja começa com 2, 3. Se tiverem 2, 3 reunidos no nome dele, ele está presente no meio. E aí que entra o grande segredo da vitória da igreja. É a unidade, sabe? É a união, a unidade. Só que as pessoas perderam essa coisa de união, de unidade, porque tem muitas coisas acontecendo dentro da igreja, muitas coisas acontecendo, muitos escândalos, muito isso, muito aquilo. Se preocupam mais com as coisas horrendas que vêm acontecendo, mas se esquecem de orar, se esquecem de relevar muitas coisas, porque não adianta nada também as pessoas descongregarem por causa da falha de um e da falha de outro, quando a Bíblia nos fala para a gente suportar uns aos outros. Isso que é difícil, o suportar. É difícil suportar meu irmão que tem aquele jeito assim assado. É difícil suportar ele, é difícil. Mas no dia que você conseguir suportar, não com falsidade, não com hipocrisia, se fala suportar na questão de amar, na questão de se aproximar dele
não com aquele fingimento, mas com verdade. Acho que está faltando isso na maioria, né, das igrejas hoje no Brasil. Essa coisa de você se aproximar do seu irmão não com fingimento, não com hipocrisia, mas com verdade. Ainda que alguma coisa verdade você for falar para ele, vai machucar ele, mas fale a verdade com amor. É a única forma. Então, falei aqui. Algumas pessoas comentaram, eu não vi muito. Está um pouquinho distante. Estou enxergando pouco, letrinha miudinha. De Noil tem muitas pessoas, tem muita gente assim, não entra e nem deixa ninguém entrar. Os fariseus, eles nem entram no reino de Deus, nem deixam ninguém entrar, mas justamente por causa da heresia, eles perseguem tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que você prega realmente que a palavra fala, ele começa a impedir as pessoas de abrirem os olhos, enxergarem a verdade e se libertar do engano. Aí é a obra do fariseu, renovação da mente em meio a um tempo onde Satanás cegou o entendimento. O Deus desse século já cegou o entendimento de muitos, e muitos têm até mesmo adorado Satanás disfarçado. Tenho que manifestar o reino. Aqui eu já li. Daniel sumiu. Deixa eu ver mais. Há uma diferença em dizer eu sou igreja. Isso, Marcos Menezes. A diferença em dizer eu sou igreja para nós somos igrejas. Ninguém é igreja sozinho. Exatamente o que eu falei. Ninguém é igreja sozinho. É o grande erro dessa geração hoje de descongregados. E ainda tem pregadores, né, desses coaches aí, desses novos apóstolos aí que surgiram. Ainda tem pessoas falando que você é a igreja. Ué, não está lendo a Bíblia não. Ou se lê, não está entendendo só aquilo que ele quer entender da Bíblia, e as outras coisas importantes ele não entende, ou ele finge que não está entendendo. É porque, na verdade, o que está surgindo mundialmente hoje é a grande apostasia. A igreja é onde... A grande apostasia que está surgindo hoje no mundo. O que vai ser a grande apostasia? A grande apostasia ela vai vir cercada de heresias em todo o tempo, né? Em todos os lugares. Hoje é muito difícil você ver uma igreja que pregue tudo certinho, a Bíblia certinho. Hoje é muito difícil. Igreja assim, templo físico, né, pastores? Porque sempre uma hora ou outra fala uma besteirinha, fala uma heresia aqui, ali. Mas tem umas que é demais. Tem umas que é heresia do início ao fim. E agora com essa guerra de armeniano com calvinista, as guerras tolas, né? Que esses debates aí que não leva ninguém a entender nada, a ninguém evoluir biblicamente. Esses debates só causam confusões cada vez mais, e uns falando que é de Paulo, porque eu sou calvinista, porque eu sou bom, porque só o calvinismo que prega a Bíblia, e não é bem assim que a gente vê, não. E o neopentecostalismo é porque fala em línguas lá, o povo fala em línguas, é isso e aquilo, e aí começa a guerra santa do calvinista, falar mal do pentecostalismo, e aí o pentecostalismo também, por sua vez, desce o pau no calvinista, e aí fica aquela guerra desenfreada, e essa guerra que não leva nada
não leva ninguém a lugar nenhum. Embora o sistema desigrejados, descongregados, ele tem ganhado força no Brasil e no mundo devido a justamente algumas ideias, sabe, de calvinismo, algumas coisas que alguns reformados, né, se dizem reformados, vêm batendo na tecla, falando tal, e nisso tem aumentado mais ainda o desgosto, né, de alguns irmãos com algumas denominações, e nisso se cria, aumenta o volume, aumenta o bolo, né, o bolo aí inchado de desigrejados, descongregados. Mas o conselho que eu dou para você que é desigrejado ou descongregado é: segue a Bíblia. Segue a Bíblia. Procura orientação, sim. Procura uma orientação de quem conhece um pouco mais, tem mais experiência um pouco que você. E peça ajuda principalmente ao Espírito Santo de Deus para você entender o Evangelho. O Evangelho é muito simples e com a ajuda do Espírito Santo se torna claro como a luz. Com a ajuda do Espírito Santo se torna claro como a água, limpa como a água, no seu olhar, na sua visão, no seu entendimento. Então, siga a Bíblia, não siga calvinismo, embora algumas ideias calvinistas é muito boa, mas não siga, sabe, de cunho, de cabeça, ali, mergulhando de cabeça naquilo, porque você pode ter sérios problemas. Eu conheço algumas pessoas que começaram nessas ideias, por exemplo, de calvinista, de reformado, e aí começou a chamar todo mundo, para ele todo mundo era herege, né, que era do meio pentecostal, neopentecostal. Todas as igrejas que eram dessa linha eram igrejas tudo herege, que eram igrejas tudo carnais, que era isso, que era aquilo, que os pastores eram herege, cantores assim assado eram hereges. E sabe como estão essas pessoas hoje? A maioria delas desviada, afastada do Evangelho. E as que não estão afastadas, desviadas do Evangelho, né, bem desviadas, mas as que estão afastadas do Evangelho, estão frios na fé e muitos mornos, Deus já vomitando pela boca, entendeu? Porque assim, sem muito buscar da teologia, querendo separar, querendo fazer um pente fino em tudo que acontece na igreja, isso deixa a sua cabeça embaralhada, deixa a sua cabeça confusa, meia louca, perturbada, e nisso a pessoa acaba não crendo mais em nada. Tem pessoas que não creem mais em revelação, tem pessoas que não creem mais em dons de língua, tem até pessoas desse meio calvinista, reformado, que agora também deram lá a louca de finalizar aquilo que não finalizou na Bíblia. Então, assim, de findar, né? Não, isso nos dias de hoje, isso já não é mais válido. Ué, Deus deu autoridade a ele para invalidar o que não é inválido, o que Deus não invalidou, mas não invalidou. Então as pessoas meio estão ficando loucas da cabeça, sabe, teologicamente falando, estão ficando perturbadas. Muitas delas que eu conheço hoje são pessoas que você não vê falando de Cristo para ninguém, né? Essas pessoas que ficam assim, nessa linha de desigrejamento, descongregamento por causa do sistema, por causa disso, por causa daquilo, e porque também estão estudando calvinismo assim assado, reformismo assim assado. Muitas delas não pregam para ninguém, não pregam o Evangelho. Muitas delas não têm vida de oração. Muitas delas não têm testemunhos, sabe, testemunho de cristão. Quem olhar para ela não sabe se ela é cristã ou se não é. Quem olha para ela só vê aquela barbona grande, vê aquele estilo meio que engomadinho, mas não vê frutos do Espírito, sabe? Não vê frutos do Espírito. Ah, Leandro, mas aí tu tá julgando os irmãos. Infelizmente, a gente tem que olhar o que a pessoa dá.
entendeu? A árvore, você tem que ver na árvore aquilo que ela representa, aquilo que ela dá, na sua representatividade de obras. Infelizmente é assim. A fé, ela tem que ser movida, ela tem que ser acompanhada por obras. Não adianta você só falar e não mostrar. Então, muitas dessas pessoas você não vê pregando o evangelho. Você se perguntar assim para o vizinho dela, perguntar para um amigo que sabe que estava precisando ouvir falar de Deus, mas essa pessoa estava tão religiosa na sua teologia, que não falou de Deus para o cara, não falou de Deus para a moça, para a menina, entendeu? E hoje cada pessoa está passando problemão, hoje com a pandemia, hoje com tanta coisa acontecendo. Você percebe nas pessoas o descontrole, você percebe nas pessoas você percebe a pessoa assustada, a pessoa neurótica, entendeu? Você percebe as pessoas apavoradas, com medo do que vai acontecer. E aí é nessa hora que nós cristãos, né, que professamos a fé em Cristo, devemos chegar com a nossa esperança, a nossa palavra de esperança, e falar: Deus está no controle de tudo, tudo isso um dia vai passar, mas permaneça firme nele. Abra o teu coração para Deus, se comunique com Deus. Nós estamos precisando, falo nós porque eu me incluo também nisso. Esses conselhos também estou absorvendo tudo aquilo que eu estou falando, estou conversando aqui com vocês, também é para mim. A gente está precisando se conectar mais com Deus. A gente está precisando se conectar mais com Deus. A gente está precisando mais enxergar Cristo nas situações. A gente está precisando enxergar Deus nas situações. É mal, é ruim a situação, é ruim, vixe, vai sobrar para todo mundo, mas temos que enxergar Cristo lá, porque lá Ele está no controle. É aí que, quando veio o profeta, estava no monte, né, que ele estava esperando a resposta de Deus, veio o trovão, veio o relâmpago, veio a tempestade, veio o vento, veio o terremoto, e ele pensando que Deus estava em tudo aquilo. Daqui a pouco veio uma voz soprando depois de tudo aquilo, uma voz, um ventinho suave, uma coisa, e aí a voz de Deus vai e fala com ele. Aí quebrou toda aquela expectativa que ele estava, pensando que Deus ia vir arrebentando. Que Deus ia vir arrebentando aí no trovão, no relâmpago. Nada disso. Que a pandemia está socando e tal, e Deus vai vir aí atropelando. Não, Deus está vindo, sabe, bem paciente. Deus vem navegando, o Espírito Santo vem navegando, vem flutuando bem devagarzinho. E aí quando ele chega, ele quebra as estruturas, tudo aquilo que está armado, tudo aquilo que está arquitetado pelo inimigo, tudo aquilo que a gente está pensando que vai destruir com tudo, acabar com tudo. Pode matar muitos cristãos, pode matar muitas pessoas, mas esses planos do inimigo não vai acabar com a obra de Deus, não vai. Pode amanhã acordar morto, pode morrer do vírus, quem sabe, mas esses planos do maligno não vai acabar com a obra de Deus, não vai. Essas coisas de Satanás não vai impedir, não vai fechar as portas da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É essa minha esperança, é essa minha convicção e é essa minha fé, que Deus está acima de tudo, Deus está no controle de tudo, e Ele só permite aquilo que Ele quer permitir. Nada acontece fora da sua permissão, nada. É assim que eu creio, é dessa forma que eu vivo, e é dessa forma que eu enxergo, e é dessa forma que eu vejo na Bíblia. Quando eu leio tantas as coisas que aconteceu antigamente no passado, quando eu vejo a turbulência, quando eu vejo as perseguições,
quando eu vejo as mortes dos apóstolos de Cristo, quando eu vejo a morte de muitos cristãos, eu vejo lá, mesmo naquele caos todo, Deus estava no controle de tudo. E hoje Ele expandiu tudo isso tudo, e hoje são milhões e milhões de cristinhos, de pessoas seguidoras de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia que nós vivemos hoje. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa madrugada que nós enfrentaremos. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor estar cuidando de cada um, pelo Senhor estar fortalecendo cada um dos irmãos, pelo Senhor estar usando pessoas, usando crentes, usando não crentes, para dar palavras de conforto, palavras de fé às pessoas que não têm fé, às pessoas que já perderam a fé, até mesmo cristãos que já perderam a sua convicção, a sua fé. Deus, muito obrigado, Deus, por o Senhor estar usando essas pessoas. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor estar no controle de tudo. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que o sistema, muitas e muitas pessoas malignas, usadas pelo maligno, tem forjado, tem traçado planos para destruir as pessoas, para matar as pessoas, para aniquilar os teus pequeninos, para matar as pessoas que não têm proteção nenhuma, não são ricas, não são fortes, são fraquinhas, mas o Senhor está no controle de tudo, e o Senhor está vendo tudo, e cada um o Senhor está preparando para cada um colher aquilo que tem plantado. E isso é certo, a lei da semeadura, tanto para os bons quanto para os maus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por o Senhor estar nos acompanhando no nosso trabalho, na nossa casa, na rua, andando pelas ruas. Muito obrigado pelo Senhor estar agindo o teu poder, curando pessoas. Muito obrigado, Deus, por aquelas pessoas que tem pessoas orando por elas, Deus, nós orando por elas para serem saradas desse vírus, dessa doença que tem apavorado as pessoas, que tem matado pessoas, Deus. Mas muito obrigado porque o Senhor está cuidando de cada um deles, embora muitas delas não vão resistir ou não resistiram e acabaram partindo para a eternidade, mas que o Senhor venha alcançar aqueles que o Senhor vai alcançar, que o Senhor venha alcançar aqueles que são, Deus, escolhidos do Senhor, aqueles que vão ouvir a Tua palavra, aqueles que vão aceitar o Teu Evangelho. Muitas pessoas estão se distanciando de Ti, muitas pessoas até na igreja estão se distanciando de Ti, estão perdendo a fé, estão perdendo a sua convicção em Cristo, Deus. Muitas delas estão apostatando da fé, muitas delas estão esfriando na fé, muitas delas estão mornas na fé. Muitas delas, Senhor, estão se deixando corromper por espíritos enganadores, espíritos de Jezabel, espíritos manipuladores, espíritos enganadores, mas o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o Senhor da igreja, é o Rei da igreja. Embora tenha esses espíritos que estão pelo mundo, Senhor, tentando enganar e seduzir as nações, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, e em breve o Senhor voltará na glória do Pai, Jesus. Breve o Senhor voltará, e todo olho verá, toda língua confessará que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o Senhor dos senhores, que só Tu és o Senhor, que só Tu és adorado, que só Tu és exaltado, Senhor, que só Tu és digno. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela vida desse irmão, muito obrigado pela vida dessa irmã. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Põe um amor no nosso coração, Senhor. Põe amor no nosso coração, Deus. Põe calma, põe tranquilidade no nosso coração, ó Deus. Pode o mundo estar pegando fogo, pode as pessoas estão apavoradas ao nosso redor, mas nos dá paciência, nos dá calma, Senhor. Nos dá longevidade, Senhor. Nos dá a Tua bondade, a Tua misericórdia, nos enche da tua
Nos enche do Teu Espírito, da Tua graça, Senhor, para podermos suportar esses dias maus que está sobrevindo sobre toda a terra, Deus. Nos dá a Tua graça nesse momento, nos dá a Tua graça hoje, amanhã e depois de amanhã, nos dá a Tua graça, Senhor, porque só Tua graça nos basta. Só Tua graça nos basta, Jesus, só Tua graça, só Tua graça. E não é porque nós somos bons, não é porque eu sou bom, não é porque existe alguém bom, não é por causa de merecimento, não é por causa de quem tem dom e quem não tem dom, mas é por causa unicamente da Tua graça, Senhor. É por causa unicamente da Tua graça e Tua misericórdia é que estamos vivos, é que estamos aqui Te adorando, é que estamos aqui orando, Senhor. É que estamos aqui, Senhor, meu Deus, Te glorificando, Senhor. É só por causa da Tua graça, porque o Senhor olha do céu para a terra e não vê um justo sequer. Mas o Senhor ainda pode achar graça em alguns Ló, o Senhor pode achar graça em alguns Jó, o Senhor ainda pode achar graça em alguns Noé, o Senhor ainda pode achar graça em alguns Moisés tosco, não sabia falar, grosso, não era bom de palavras, era muito sábio, mas não era bom de palavras. O Senhor ainda pode achar Jeremias, Isaías, o Senhor ainda pode achar profetas de Deus. O Senhor ainda pode olhar, Senhor, e achar uns desse povo, pode achar pessoas essas, Senhor, que acham graça diante dos Teus olhos. Ache em mim um coração, Senhor, que Te agrade, porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. É esses os adoradores que o Senhor está procurando. O Senhor não está procurando apóstolos, o Senhor não está procurando pastores, o Senhor não está procurando levitas, como muitos falam, levitas. O Senhor não está procurando músicos, o Senhor não está procurando cantores, o Senhor não está procurando pregadores, o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Que a Tua verdade permaneça em nós, a Tua palavra, Senhor. E que nós não venhamos nos envergonhar de quem nós somos diante dos homens, que nós não venhamos nos envergonhar e termos que nos amoldar às suas tradições, aos seus achismos, que nós não venhamos nos amoldar à sua moda, Senhor, mas que nós venhamos mostrar que a nossa mente é de Cristo e que tudo que nós fazemos é para a glória dEle e unicamente para a glória de Cristo, não para mostrar para o mundo que nós somos legais, não para mostrar para o mundo que nós somos bonzinhos, que nós somos da moda, que nós somos elegantes, que nós somos modernos. Cristão não precisa ser moderno, Senhor. Cristão não precisa ser moderno. Cristão só precisa ser verdadeiro adorador. Cristão só precisa Te adorar em espírito e em verdade. Só. Porque se nós formos modernos, se nós nos amodar às coisas desse mundo, Senhor, nós vamos perder a verdade do Senhor, nós vamos perder o espírito da profecia, nós vamos perder a essência de cristão, nós vamos perder, Senhor. Por isso dá-nos um coração de verdadeiros adoradores. Ache em nós verdadeiros adoradores, Deus. Ache em nós um espírito, põe em nós um espírito inabalável, Senhor, para nós não vier a se abalar com as coisas desse mundo, Senhor, não vier a se impressionar com as belezas desse mundo, Senhor. Dá-nos um espírito reto, um espírito inabalável, Senhor, para que assim a gente venhamos a andar em espírito, para que assim a gente venhamos, Senhor, a Te adorar em espírito, para que assim a gente venhamos, Senhor, meu Deus, a manifestar as coisas do Espírito, externar as coisas do Espírito. Por isso nos dá, Senhor, meu Deus, cada dia mais consciência cristã, nos dá cada dia mais, Senhor, a possibilidade, a oportunidade de mostrarmos que somos cristãos, Senhor, que somos cristãos, somos verdadeiros cristãos, e não que somos uns cristãos moderninhos, mas que somos cristãos autênticos, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Adorar ao Pai em espírito e em verdade, Senhor, compreendo que não significa ficar gritando, não significa abrir a boca em línguas. Eu sei, Senhor, que adorar em espírito e em verdade, Senhor,
é manifestar o teu reino, é manifestar a tua palavra viva, adorar a ti em espírito e em verdade, Senhor, é transmitir o que realmente o Senhor quer mostrar para o homem, é mostrar em nossas vidas, Senhor meu Deus, o que realmente o Senhor quer que sejamos, quer que aquela pessoa seja, Senhor. É que façamos com as pessoas aquilo que nós queremos que elas façam conosco, aquilo de bom. Adorar em espírito e em verdade, Senhor, nos ensina a te adorar em espírito e em verdade, nos ensina a andar em espírito e em verdade, em nome de Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Protege o teu povo, protege os povos dessa terra, Senhor, de todo mal, de toda essa doença, de toda enfermidade, Senhor, e cura aqueles que estão com câncer, cura aqueles que estão com esse problema do vírus, Senhor, com essa doença do vírus, cura todos eles, Deus. Não deixe esse vírus ceifar homens, mulheres e crianças, Senhor, mais do que já está ceifando, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor tenha compaixão, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, Senhor, porque são pais chorando pelos filhos, são filhos chorando pelos pais, são irmãos chorando por irmãos, e assim, Pai, vice-versa. São pessoas derramando lágrimas, são pessoas que estão enlutadas porque perdeu pessoas tão precocemente, Senhor. Mas também tem outras doenças que estão matando, Senhor, infarto. Tem outras doenças que estão matando, câncer, Deus. Quantas pessoas estão morrendo de infarto, de câncer? Quantas pessoas estão morrendo, Senhor, meu Deus, de acidente nas estradas, Deus? Quantas pessoas estão morrendo por causa de violência, Deus, um matando uns aos outros? Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Eu sei que a iniquidade está se aumentando, Pai, o amor de muitos está esfriando, mas em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, tenha misericórdia dos homens, que o Senhor guarde o teu povo, o povo cristão, e que o Senhor guarde os teus escolhidos, e guarde também o teu povo escolhido, aquele povo que ainda vive na lei, o povo de Israel, que o Senhor venha guardar todos eles, Senhor. E muito obrigado, Deus, por mais um dia. Eu te agradeço, Pai, e assim eu oro. Toma conta de cada um daqueles que estavam assistindo essa live, toma cada um deles nas tuas mãos, Senhor. Protege eles, Deus, protege, não deixe eles pegarem essa doença, protege eles, meu Deus, protege, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Não deixe a família deles pegarem essa doença, Deus, em nome de Jesus. O Senhor é o guarda de Israel, o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é aquele que cura as nossas feridas e cura toda enfermidade. Por isso eu entrego nas tuas mãos a minha vida, Senhor, entrego a minha família, a minha casa, entrego cada um daqueles que eu tenho contato todos os dias, entrego cada um daqueles que me observam todos os dias, entrego nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor tome todos eles nas tuas mãos e que o Senhor os livre do mal, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aos que ainda estão aí, estão observando, estão orando comigo, estão se alimentando da palavra, esse bate-papo, esses comentários bíblicos. Agradeço a participação de cada um, agradeço a cada um que comentou, agradeço a cada um que intercedeu, agradeço a cada um que eu tenho uma amizade, sou próximo, e agradeço a cada um também que me admira, que me olha com olhos bons, e que Cristo guarde a tua vida, que Jesus cuide da tua vida, e que a bênção do Senhor seja contigo todos os dias, que o amor de Deus seja contigo todos os dias, que a graça e a paz do Senhor seja contigo, e a comunhão dos santos também seja contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.